Sejam todos bem-vindos aqui ao Monte Alverne. Vocês estão me ouvindo bem? Não, né? Um pouquinho abafado. Então, estou sentindo um pouquinho abafado. Então, sejam bem-vindos também aqueles que estão nos assistindo ao vivo, no canal do Monte no YouTube. Então, estamos dando início aqui a mais uma palestra pública que acontece todos os sábados. E como fazemos antes de iniciar os trabalhos, a gente divulga as atividades do Monte aqui durante a semana. São muitos os trabalhos, e trabalhos estes que acolhem muitas pessoas e que também precisam de trabalhadores para se manter. Então, a gente divulga para aqueles que precisam receber as ajudas que esses trabalhos oferecem e também aqueles que querem se aproximar para contribuir com isso. Então, toda segunda-feira à noite começam os trabalhos com o estudo da obra do André Luiz, às 20 horas, aqui nesse auditório, segunda-feira. Na terça-feira, temos, a partir das 20 horas, o Anel de Luz e também o funcionamento da farmácia de fitoterapia, nesse mesmo horário. Na quarta-feira à noite... Oi? Pode falar. O bazar abre às 20 também ou mais cedo? Às 20. Às 17 horas na terça tem o bazar que funciona. Na quarta-feira a gente voltou com os trabalhos de tratamento e cura mediúnica, recebendo as pessoas aqui no salão. Estamos muito felizes aí com o retorno desse trabalho, que volta a crescer paulatinamente. Então, quarta-feira às 20 horas, tratamento de cura mediúnica, aqui também no salão. Aí na quinta-feira temos às 20 horas o trabalho de desobsessão, começa às 20, aberto ao público na primeira parte do trabalho. Então, recebendo também as pessoas que aqui procuram. Na sexta-feira à noite, a gente tem um grupo de desenvolvimento mediúnico, que acontece também a partir das 20 horas, e esse trabalho é aberto, tá? A todos. Aí no sábado começamos bem cedo, né? Às 8h30 da manhã começa o café da Irmã Dulce, na nossa cozinha, também tem o mesmo nome, aberto a todos, é um café fraterno, para abrir os trabalhos de sábado aqui no Monte, pela manhã. Às 9 horas temos aula de yoga, ou de yoga, 8h30? É. Agora, então, foi atualizado para 9 horas. Estava sendo 8h30, passou agora a ser às 9. E começa, na sequência, a gente tem os passes, às 10h15, a partir das 10 horas, o bazar funcionando, a farmácia de fitoterapia também funcionando, todas essas atividades, né, últimas que eu citei, até o meio-dia. E temos também evangelização no sábado de manhã, né, que recebe as crianças, então, também durante a manhã do sábado. E aí, sábado à noite, estamos aqui, né, nesse momento, justamente para fazer a palestra pública, que fecha os trabalhos semanais, né, vamos dizer, com essa regularidade semanal, aqui dentro do nosso Monte Alverne. Aí, na quinta-feira à noite, a gente também tem, a partir das 19 horas, o trabalho no Hospital de Base, tá? Temos um trabalho, Isa, perdão, qual é o nome do trabalho? É Irmã Dulce também, né? Então, toda quinta-feira, às 19 horas, no Hospital de Base. Todo terceiro domingo do mês, a gente tem a caravana de São Gabriel, que se encontra aqui a partir das 7h30 da manhã, do domingo, e saímos às 8 horas para fazer uma assistência social e espiritual à comunidade São Gabriel, que fica aqui mais ou menos a 100 quilômetros de Brasília, em direção ao Paraíso de Goiás. E esse trabalho conta com um grupo e precisa de ajuda, a gente entrega cestas básicas, né, Van e Gui, são os coordenadores desse trabalho, e também, claro, que é o principal, né, no sentido espiritual, levando a mensagem do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, esses são os trabalhos... e tem domingo. São muitos, né, gente? Então, perdoem. No domingo temos a entrega, né, das marmitas, e então, logo domingo cedo aqui, a partir das 8, não é isso? Né, a equipe se reúne para fazer a comida, confeccionar as marmitas e logo em seguida, na hora do almoço, entregar essas marmitas aqui em Brasília, no plano piloto. Tá?
Esse trabalho de domingo, ele está aberto para quem quiser chegar no domingo de manhã, quando puder, vir, e não vai faltar trabalho para contribuir, tá bom? Então é isso, gente, né? Em geral, são essas informações. Então, vamos dar início ao trabalho, né? Temos a palestra de hoje com o nosso querido Ricardo sobre a depressão, né? Uma abordagem espiritual. Antes da palestra, teremos o comentário inicial com o Sérgio Miller, e então é isso que vai acontecer. E no final, o passe coletivo. Então, vamos chamar o Vinícius para fazer a prece de abertura e dar início aos trabalhos. Nesse momento, elevamos os nossos pensamentos e abrimos os nossos corações com sentimento de mais pura gratidão, gratidão por todo o acompanhamento espiritual que recebemos, gratidão por mais um dia, mais uma vez, estarmos aqui reunidos, nesse ambiente de paz, de luz, recebendo toda essa energia salutar, nos traz refazimento, nos traz força, que nos traz também disposição para seguir na nossa caminhada. Amado Mestre Jesus, luz do mundo, fonte de amor e paz, só temos a agradecer e pedir em favor daqueles que sofrem, por quaisquer que sejam os motivos, dores físicas, psíquicas, que têm origem espiritual. Amado Mestre, que seus mensageiros possam alcançar essas pessoas, esses espíritos, e que nós também, como aqui recebemos, toda essa, essa energia de luz que nos alimenta, que possamos também doar um pouco daquilo tudo que recebemos aos nossos irmãos, aos nossos parentes, amigos, e aqueles também que cruzarem nosso caminho. Amado Mestre, espiritualidade amiga, mais uma vez, obrigado por tudo, que possamos permanecer hoje e sempre sob sua luz, seu amor, que assim seja. Então, agora passaremos a palavra aqui ao Sérgio Miller para o comentário inicial. Boa noite, irmãos. Recebam este carinho fraterno aqui do Parque Espiritual Monte Alverne nesta noite de sábado. Que todos nós possamos receber aí esses recursos que vertem do alto, para que tenhamos coragem de trilhar a senda das nossas imperfeições. Vamos ler aqui uma mensagem rápida do livro Um Minuto com Jesus, do nosso irmão Pastorino, pela psicografia de Aristóteles. Então, a passagem do Evangelho de Lucas, do capítulo 24, versículo 5. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Estas palavras foram ditas em voz direta, ou seja, o próprio Mestre as disse a seus discípulos 3 dias após a crucificação. Quem as ouviu foram as mulheres que visitavam o túmulo de Jesus. Cristo deixara o sepulcro vazio, tendo retornado à plenitude de sua individualidade. As mulheres viram-se diante de 3 fatos: os mortos, significando a paralisia da consciência, um espírito em materialização luminosa e o Cristo, que em seguida lhes apareceu nas alturas.
A nossa passagem, o pastor nos traz, se nós formos pesquisar no Novo Testamento, os filmes que foram feitos após, nós vamos nos emocionar com essa passagem. Né? Uma passagem que ficou gravada nos arquivos espirituais do nosso planeta. Uma passagem muito significativa. Vem atestar que a vida após a morte é uma realidade. Um dos pilares da doutrina espírita. E muitos ainda têm dificuldade de entender isso. Como será a vida do outro lado? E vamos encontrar lá. Mas aí nós já vamos sair do escopo do nosso comentário. Mas essa certeza de que a vida continua, de que nós vamos levar para a espiritualidade tudo isso que nós estamos cultivando aqui, de bom e de desarme. Mas nós vamos despertar do outro lado, da mesma forma que nós despertamos, nós estamos aqui. Algumas nuances, de acordo com a nossa consciência, a lógica. E aqui o pastor nos diz os mortos de consciência. Todos nós que temos a noção da doutrina espírita, temos que trabalhar um pouquinho para a nossa reforma íntima, para a melhoria da nossa sociedade, com discrição, com simplicidade, porque assim nos diz o Evangelho. Então, meus irmãos, vamos fazer com que esta passagem está no Evangelho de Lucas, onde Cristo, depois de 3 dias, apareceu às mulheres que estavam ali e perguntou: por que vocês estão procurando entre os mortos? Como quem diz, vocês não acreditaram nas minhas palavras? Vocês não acreditaram no que eu disse? E a doutrina espírita, Consolador prometido. Então, meus irmãos, temos aí o roteiro de vida, o roteiro ascensional para as nossas dificuldades. E creiam, é verdade. O próprio Evangelho nos diz que as palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Que tenhamos uma excelente noite. Vamos passar a palavra ao nosso irmão Ricardo. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a depressão. Que assim seja, meu. Agradecemos ao Sérgio. Antes de passar a palavra para o Ricardo, eu queria lembrar, né, nós queríamos lembrar o pessoal que está assistindo em casa agora ou que possa assistir depois, para dar o like lá abaixo, onde a passagem da transmissão, tem uma mãozinha assim com OK. Se dá um like lá, que é importante para a divulgação desse trabalho pelo YouTube. Né? Então, agora sim, vamos passar a palavra ao Ricardo para a palestra da noite. Não seja parecido. Boa noite a todos. Meus irmãos, a mensagem que acabou de ser lida nos traz uma duplinha de palavras aí que eu vou querer que vocês guardem, porque no final dessa palestra nós vamos conversar sobre isso. Paralisia da consciência. Guardem essa palavra, porque nós vamos fazer um comentário no final sobre isso. Bem, antes de começar a explanação da noite, a minha amiga Isa me chamou ali na nossa sala de cura para fazermos uma oração, uma operação ao cirurgião, confundindo a operação com a oração, para fazermos uma oração. E ela tem os motivos dela, a intuição dela, mas a intuição que eu tive é que hoje nós vamos participar de um trabalho de cura.
E eu vou pedir para vocês que o tema que nós vamos abordar não é um tema fácil, é um tema árido. Mas eu vou pedir que cada um de vocês cultive nesse momento, nessa hora que nós vamos ficar aqui, nesses 40 minutos, a alegria no coração. Todos nós aqui hoje à noite vamos ser médicos, não tenho dúvida disso. Por que eu digo isso? Porque toda vez que a gente aborda esse tipo de tema, as equipes espirituais trazem até nosso encontro nossos irmãos desencarnados, muitos em condições, primeiro, para ouvir algum ensinamento, segundo, para serem tratados, tá certo? E essas equipes espirituais utilizam as energias, né, oriundas de todos vocês para realizar esse tratamento. Como hoje não é uma explanação que o ponto central é a alegria, né, é a mensagem evangélica, que é reconfortante, a gente precisa fazer esse exercício aqui durante a palestra de manter nossa mente, nosso coração nas vibrações mais elevadas possível, ok? Bem, toda vez que a gente aborda um tema como as doenças psiquiátricas, né, e o transtorno depressivo não deixa de ser uma doença psiquiátrica, apesar de ser classificada como transtorno e não como doença, depois nós vamos dar uma pincelada nisso aí, fica muito difícil estabelecer a diferença entre o que é orgânico, o que é do nosso sistema nervoso, do que é o aspecto psicológico, que é a psique, e o que é o espírito. Quando a gente começa a se aprofundar no tema, a gente tem uma dificuldade de distinguir o que é fenômeno ocasionado pela biologia, pelo nosso corpo, e por todas as substâncias que agem em nosso cérebro, o que é fruto do nosso subconsciente, digamos assim, né, de experiências vividas no passado nessa vida, mas também em vidas passadas, e o que é espiritual. Isso por um motivo muito simples. O espírito, ele nada mais é do que a unidade de inteligência, né? A inteligência associada ao espírito. E isso, nosso irmão Renato pode até dar uma opinião sobre isso, a psicologia já estuda. Até onde vai o limite do espírito? Até onde vai o limite do psicológico? Até onde vai a manifestação neurológica, biológica, ou se não existe limite entre elas, mas existe uma superposição. Por isso, nós estamos aqui com uma equipe de saúde para me apoiar, o objetivo é fazer realmente um bate-papo, né, com o Renato, que é psicólogo, Sérgio, que tem muita experiência também com auxílio a doentes, né, doentes às vezes em fase terminal, cuidados paliativos, né? E eu, para quem não me conhece, eu sou médico, mas não sou psiquiatra. Tá? O objetivo aqui não é dar uma aula de psiquiatria. Eu até, nos meus estudos, eu tive muita vontade de seguir a psiquiatria, não o fiz. A gente tem um pouco de experiência de lidar com o doente e as doenças várias também são causa de depressão, da síndrome depressiva, né? Então a gente convive um pouco com isso. Mas o objetivo aqui é, na visão de um médico, né, espírita, fazer essa relação entre a doutrina espírita e a depressão. Mas por que, então, falar sobre depressão e não falar sobre uma outra doença qualquer? Eu tenho uns dados aqui para passar para vocês. 300 milhões de pessoas no mundo sofrem do transtorno depressivo. 300 milhões. Entre o ano de 2005 e 2015, houve um aumento de 18% nos casos. Coincidência ou não, esse fato coincide com a explosão das redes sociais, né? Da relação virtual entre as pessoas.
também tem o fato de o diagnóstico, né, é cada vez mais realizado, porque as pessoas, né, é natural que com o tempo as pessoas tenham mais acesso à informação, procurem mais atendimento, né, o diagnóstico seja mais realizado, isso dá um aumento, né, na incidência da doença. No entanto, 50% das pessoas que sofrem de depressão não recebem tratamento nenhum. Quando eu falo tratamento, é tratamento médico, psicológico e espiritual. Toda vez que eu falar em tratamento aqui, eu vou falar nessas 3 vertentes. Dado mais impressionante, 75% dos casos de suicídio no mundo estão associados a transtorno depressivo. 80% dessas 300 milhões de pessoas, em algum momento, já tiveram ideação suicida. O que é ideação suicida? Passou pela cabeça terminar com a própria vida. Eu estou falando de suicídio direto, digamos assim. Eu não estou nem falando dos casos de suicídio indireto, na visão do doutrina espírita, que são as pessoas que têm vícios, abusam de drogas, né? Vivem de uma forma irresponsável, colocando em risco a própria vida. E nós sabemos que, pela doutrina espírita, isso é também considerado tipo de suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa morre no mundo por suicídio. Eu calculei aqui, mais ou menos 750 mil irmãos que desencarnam nessa condição. Agora eu pergunto para vocês, na doutrina espírita, como é considerado o suicídio? O suicídio é considerado como um homicídio pelo livro dos espíritos. Mas a literatura espírita nos mostra que ele pode ser até pior do que um homicídio. Porque é como se a gente recebesse um dom de Deus, né? Dom da vida, e negasse, e simplesmente desconsiderasse a paternidade divina. Lógico, meus irmãos, que eu estou dizendo aqui de uma forma absoluta, mas, né, cada um responde pelos seus atos de forma relativa, e tem um leque, uma variedade de condições a se avaliar, né, do irmão que desencarna em suicídio, né? Condições mais graves, de provas adquiridas mais graves, mas de uma forma geral, o suicídio é um problema de saúde pública, mas não é só de saúde pública, é de saúde pública e espiritual. Daí a responsabilidade que as casas espíritas têm de acolher, tratar o suicídio como um grande problema para a doutrina espírita. Muitas vezes a espiritualidade dá uma importância para o tema que nós não estamos dando. Muitas casas espíritas se dedicam ao tratamento, né, é, daquele irmão que cometeu suicídio. E a depressão tem um papel principal, um papel importante, preponderante, como eu disse aqui, nos casos de suicídio. Tudo bem, mas a gente precisa contextualizar uma coisa. Tristeza não é depressão. Vocês sabiam disso? Não. Mas a gente faz uma confusão. Você quer ver uma coisa? Às vezes eu acordo triste e falo assim, nossa, que deprê. Por que deprê? Deprê de depressão, né? Como é que você tá, fulano? Ah, eu ando meio deprimido. A gente usa os termos como sinônimo. E novidade, triste todo mundo vai ficar aqui nessa vida. Né? E não é triste assim, é tristinho, é tristeza profunda. Todos nós vamos ficar. A tristeza, a medicina chinesa costuma considerar a tristeza não um sentimento, mas uma emoção. Por quê? Qual que é a diferença de sentimento e emoção? Sentimento é algo que eu posso
ter internalizado, mas nem sempre eu demonstro nas minhas, no meu aspecto biológico, digamos assim. O indivíduo triste é facilmente perceptível pelos outros, né? Ou ele está chorando, ele está moado, né? Cabeça baixa. Então é um sentimento que leva a comportamento, alterações de comportamento, não é isso? E a medicina chinesa tem uma visão muito interessante, porque ela considera 5 emoções principais: tristeza, que é o que nós estamos conversando aqui, raiva, preocupação, alegria e medo. E o que é considerado? O que é mais interessante? Existe um conceito na medicina chinesa que essas 5 emoções básicas, elas precisam ser sentidas, digamos assim, e eles usam um termo que é circulada. O que é circulada? Ela não pode ficar estagnada no indivíduo. Liberar. A estagnação dessas emoções leva à doença. Essa é a concepção da medicina chinesa. E aí, trazendo para a tristeza, o que significa circular a emoção? Alguém consegue perceber o que é? É o que a doutrina espírita diz para a gente fazer. É olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer primeiro, existe tristeza? Existe, eu estou triste. Por quê? Porque perdi um parente, porque terminei um relacionamento, porque perdi dinheiro, seja lá o que for. O que eu faço com isso agora? Como transformar isso em crescimento, em evolução? É simples falando assim, mas é extremamente difícil. O Renato deve perder horas e horas no consultório tentando fazer as pessoas circularem os sentimentos, né, ou as emoções. E mais interessante, a tristeza represada, estagnada, é o maior gatilho para o desenvolvimento de depressão, né? Como doença, como entidade nosológica, ou transtorno, né? Como a gente quiser classificar. Mas é muito difícil olhar para a tristeza, sabe por quê? Porque na nossa criação, principalmente ocidental, é feio estar triste. É feio sentir raiva. É bonito estar na rede social sorrindo, não é? É bonito estar em paz com o mundo. Estou falando, é lógico que a gente tem que estar em paz com vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Mas nós não estamos em paz ainda. Nós não estamos felizes, estamos tristes. Eu fiz uma palestra aqui, denominada Mensagem de Tom, que eu pontuei que felicidade e alegria. Felicidade é diferente de alegria, tá, gente? Alegria é um santo remédio, mas é diferente de felicidade. Nós não somos felizes plenamente. Pelo contrário, nós estamos muito mais próximos da tristeza que da felicidade. E o que a gente faz com essa tristeza? A gente olha para ela? Quer ver um exemplo? Essas conversas que eu tenho com o Renato de vez em quando aqui depois da. A minha filha, de vez em 7 anos, ela sente raiva. O que eu faço? Engole esse choro, engole essa raiva. Tá errado. Tá errado, né? Esses sentimentos, raiva, tristeza, a gente tende a reprimir nas pessoas. Porque nos incomoda também, porque é um espelho que é posto na sua frente. Não é isso. Sinta tristeza, mas entenda, olhe, perceba o que está sentindo, tire lições. É só dessa forma. É só dessa forma que a gente evolui como espírito. Isso é doutrina espírita pura. Se vocês estudarem a doutrina espírita a fundo, no final das contas é isso. É lógico que amar a Deus, amar o próximo, tudo isso são condições que
são obrigações, são objetivos que nós temos, mas a caminhada individual de cada um é feita de olhar para dentro de si, sempre, de entender a emoção, o sentimento, aonde isso me leva, por que eu sinto isso. E muitas vezes a gente também não vai descobrir por quê, sabia? Porque a gente traz, ó, lá de trás, né? Mas por que que esse menino, meu filho, por que que ele tem tanta aversão a mim? O que que eu fiz para ele? Você não sabe, mas você fez. Pode ter certeza. Renato, você quer comentar alguma coisa? Pegando só um pontinho atrás aqui da sua fala, com relação, quando você falou, né, da necessidade da movimentação das emoções, das várias emoções que a gente vivencia na vida, me lembrei da origem da palavra emoção, do latim, quer dizer ex movo, que é mover para fora, né? Toda emoção é um movimento que acontece a partir do nosso corpo biológico, perpassa a nossa mente, podemos dizer que está passando pela nossa alma, e é um movimento para nos fazer algo, aqui no caso nosso, encarnados nesse mundo, né? As emoções nos movem para agir diante das situações diversas, né? Mas como você estava pontuando, a educação que recebemos em casa, na escola, nas instituições, ainda é uma educação muito marcada pela repressão dessas emoções consideradas negativas e, claro, da estimulação das emoções positivas, o que de fato a gente precisa estimular. Mas a gente precisa de uma educação emocional nas instituições, né, para que a gente possa compreender que o caminho não é a repressão, mas é como é que a gente desperta consciência para viver nossos estados emocionais. Então, o casamento é emoção e consciência. Porque sempre que eu estiver consciente do meu estado emocional, eu vou poder saber lidar com aquela emoção, seja qual for ela. No caso de crianças, como você trouxe um exemplo, né, de uma criança pequena, é isso que ela precisa de se conscientizar das emoções, porque as crianças não sabem, elas só vivem, né, elas não sabem nomear o que elas estão vivendo, elas só vivem, né, pegando a criança bem pequenininha, e é conosco que elas vão aprender a identificar, eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou triste, eu estou alegre, estou feliz. Ela vai aprendendo ali, né, com os pais, com a família, com a escola, também, né, nas instituições religiosas, e é oferecido isso. E aí, ela tomando consciência, ela pode ser educada e se desenvolver como ser humano, sabendo lidar com as suas emoções, né? Porque a raiva ela não é necessariamente negativa. Raiva não é sinônimo de violência. Raiva causa violência quando não há consciência presente na experiência da raiva. A raiva com consciência pode ser vivenciada como um movimento que te leva a agir, por exemplo, para se preservar, para preservar o outro, sem criar violência para com quem você está se preservando, né? Às vezes dizendo algo que você precisa dizer para dar um limite, se colocando de uma forma confiante para dar um limite, enfim. A raiva por si só ela não é uma coisa negativa, né? E tudo isso aqui, Ricardo, como você tocou, né? Tudo isso tem a ver com a reforma íntima, que é um aspecto fundamental que encontramos na nossa doutrina espírita. Esse caminho de transformação interior que todos nós temos que passar para evoluir espiritualmente. A gente sabe pelo conhecimento espírita, pela revelação espírita, né, pelo conhecimento que os espíritos trazem, que estamos aqui enquanto espíritos vivendo uma experiência humana para ultrapassá-la, transcendê-la e alcançar estados espirituais elevados onde sentimentos como raiva, medo, tristeza já não fazem parte dessas outras realidades espirituais, né? Mas na condição humana, elas fazem parte. O nosso desafio é aprender a lidar com isso, né? Então, a depressão, para ir fechando aqui a minha fala, que é por onde acho que você vai caminhando aí por agora, é uma disfunção, um transtorno que, do ponto de vista psicológico, ele se desenvolve em função
de vários fatores, dentre esses que a gente destacou até aqui agora, tem a ver com essa falta de uma educação emocional a ser realizada dentro da família, na escola, nas instituições, por não sabermos lidar com a tristeza, de poder se dar conta dela, compreender por que eu estou triste, o que significa isso, né? E poder aprender, então, ter mais consciência dos nossos estados emocionais. Então, a depressão já é do ponto de vista psicológico, até onde a gente foi aqui, tem a ver com esse transtorno, essa disfunção que se estabeleceu na vida de uma pessoa. E também tem os seus significados aí espirituais que a gente vai abordar. Bem, a visão do profissional, você viu que é muito mais clara, né? Mas é isso mesmo, o objetivo é trazer o Renato aqui para dar um suporte, né, Renato? Vamos lá. Renato falou aqui em transtorno. Eu queria começar a falar sobre depressão agora, trazendo esse conceito para vocês. Qual que é a diferença de transtorno e doença, né? A doença, no pensamento médico, científico, ela tem história, né? Uma evolução, começa assim, termina assim, evolui assim. Ela tem causa, né? Por exemplo, uma pneumonia. Por que que tem pneumonia? É a infecção por uma bactéria, né? Ela tem causa. Ela tem os sintomas, né? A evolução, como eu disse, e tem o desfecho, né? Desfecho normalmente é a resposta do organismo ao agravo, né? A depressão não tem esse caminho reconhecido ainda. Nós não sabemos o que causa a depressão. Nós temos informações muitas vezes soltas, né? Umas coincidentes, outras não. E o que que dificulta? Que depressão, ao contrário do que a maioria pensa, ela não é só uma tristeza sem fim, não. Tem diversos espectros, né, do transtorno depressivo. A gente pensa, por exemplo, tá com depressão, fica lá na cama, parado. É uma das manifestações. Mas existe um transtorno, por exemplo, que chama de transtorno bipolar, né? Que a pessoa tem fases, né, de extrema agitação, produção mental, né? Hipersexualização, por exemplo, né? Também faz parte do transtorno depressivo. A tristeza da depressão, a grosso modo, ela é uma tristeza mais duradoura. Quando a pessoa que não tem depressão tem uma tristeza profunda, ela tende a se recuperar daquilo ali. Se ela não se recupera totalmente, ela meio que a coisa fica, como eu vou dizer, fica adormecida, né? A perda de um ente querido. Eu sofro muito no início, mas aí passa o tempo, as memórias boas vão ficando, a falta ainda fica, mas eu volto a trabalhar, eu volto a me relacionar com as pessoas, né? Eu volto a ter momentos de alegria, eu volto a ter pontos de interesse na minha vida. Vocês viram o Fly? O Fly é aquele cartazinho que a gente manda sobre a palestra de hoje. Vocês viram? É o nosso irmão William que faz. Eu queria até dar os parabéns para ele. Ficou ótimo aquele balão. Eu não sei se vocês repararam, um balãozinho com o rosto triste. E a continuação do corpo é um balãozinho murcho, né? É tão interessante essa imagem de um balão murcho, porque é mais ou menos isso mesmo. Independente do comportamento do paciente depressivo, é como se a vida dele murchasse. É como se faltasse fé nas coisas, né? Então a tristeza do paciente depressivo, ela tem um componente de autodesvalorização impressionante, um componente de culpa, né? O paciente deprimido se culpa, não por uma situação, por tudo, né? Se culpa por qualquer coisa da família.
né? Aliás, essa culpa, culpa sem limites, que a gente chama, é muito associada com aqueles que vão cometer suicídio. O sentimento de culpa é muito presente no suicídio. Então, chama a atenção, deve chamar a atenção da família, né? O paciente depressivo, ele tem capacidade de sentir alegria ou tristeza. Muitas vezes você pergunta para ele, você está triste? Tanto faz, não sei. Está alegre? Não sei. O paciente depressivo, com- é, ele tem alterações orgânicas. Ele se sente cansado, né? Ele pode ter agitação motora, ser extremamente agitado, como pode ser também ter né, separado, né? Muito presente também a alteração do sono, ou a hipersonia, que é dormir o tempo inteiro, ou a insônia. Gente, é importante o seguinte, por favor, eu tenho insônia, será que eu estou deprimido? Calma. Depressão é um complexo de coisas. E o mais importante, leva a uma deterioração do relacionamento pessoal, uma deterioração da vida, tá certo? Insônia é uma coisa. A insônia como sintoma do transtorno depressivo é outra, né? Queda da libido também é uma alteração. Na área do comportamento, na parte comportamental, o retraimento social, choro sem motivo aparente, né? Uma aceleração do processo mental, né? Às vezes, a gente chama até de fuga de ideias, às vezes pode acontecer. Não se fixa numa ideia. Está falando uma coisa aqui, já parte para outra ideia, né? Ou uma lentidão no processo mental, em formular, né? Pensamentos, formular raciocínios. Bem, queria deixar claro que nós vamos entrar agora na parte da parte espiritual, né? E do tratamento espiritual. Transtorno depressivo, tratamento médico, tá certo? Ninguém está dizendo aqui que transtorno depressivo é tratado só dentro da casa espírita. Tratamento médico. Psicológico também, né? Principalmente as técnicas cognitivo-comportamental, né? Você pode até falar um pouquinho pra gente, né? E o tratamento espiritual, muitas vezes, ele, ele tem um apoio, muitas vezes não, sempre tem algum efeito positivo. Como qualquer doença, mas pelo fato de ser uma doença psiquiátrica e pelo fato de uma associação que nós vamos fazer daqui a pouquinho, é muito importante no caso da depressão. Depressão tem causas genéticas, principalmente nesse transtorno bipolar que eu disse. Uma das causas também ou o gatilho é a tristeza, né? Mal trabalhada, digamos assim. Tratamento é medicamentoso, com reposição, não é reposição, mas é um bloqueio de alguns receptores que vai determinar uma maior quantidade de uma substância no cérebro, marcadamente serotonina e noradrenalina. Isso é uma coisa mais aprofundada que não tem interesse pra gente. Você quer comentar um pouco sobre o tratamento psicológico? Vou abordar? Pode ser, sim. Então, aí quando a gente entra na dimensão psicológica, é, dentro da psicologia, a gente tem diferentes abordagens para lidar com a depressão. Então, o Ricardo falou da abordagem que é cognitivo-comportamental, né? Terapia cognitivo-comportamental. Ela tem uma adesão maior pela classe médica, tá? Mas a gente tem outras abordagens, como a psicanálise, a psicologia humanista, a psicologia fenomenológica, e aí são algumas outras abordagens que também têm suas técnicas, seus métodos para lidar com esse fenômeno da depressão, né, como fenômeno psicológico. Cada uma delas aborda a pessoa com, né, particularidades, especificidades na abordagem, mas todas se resumem num tratamento psicológico que se dá com o psicólogo, na relação com o psicólogo,
né, no revisitar a própria vida, a sua história de vida, para buscar entender a origem desse estado depressivo que acomete uma pessoa em dado momento da sua vida, né? Do ponto de vista psicológico, tem a ver com a história dessa personalidade. Do ponto de vista médico, como o Ricardo estava abordando, tem a ver com as condições do organismo, né, do nosso organismo biológico. Então, acho que é isso. Você acha mais, né? E aí tem a dimensão espiritual, né, que você estava começando a falar. Então, essa introdução gigantesca para chegar agora na cereja do bolo, né? Vamos lá. Qual que é a relação da depressão com a doutrina espírita? Vou dizer uma coisa aqui que pode assustar alguns, mas é a mais pura verdade. Nem todo paciente teve como causa de sua depressão obsessão, mas todo paciente deprimido é obsediado. Todo paciente deprimido é obsediado por um simples motivo. E é aí que é a importância do tema para a gente. A interface entre o nosso espírito encarnado, a inteligência, né, divina, criada por Deus, e as outras inteligências, seja encarnada ou desencarnada, é o sistema nervoso. Mais do que isso, é o sistema nervoso se manifestando com as emoções. É uma antena. Por que a gente não cansa de dizer que bons pensamentos atraem coisas boas? Pensamentos ruins atraem coisas ruins. Eu diria. Como é que eu vou dizer de uma forma mais respeitosa? Bons pensamentos atraem espíritos um pouco mais esclarecidos. Pensamentos ruins atraem espíritos menos esclarecidos. Allan Kardec define a obsessão da seguinte forma: o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. O domínio, ou seja, em algum grau, esse espírito exerce domínio. Você perde o seu livre-arbítrio, em maior ou menor grau. Vocês vão observar que a influência dos espíritos de luz bons não se manifestam com domínio, se manifestam com intuição, sugestão, com apoio. Espíritos que dominam os outros, pode desconfiar. Mas é interessante perceber o seguinte: existe obsessão de encarnado para encarnado. Vocês sabiam disso? A gente conhece alguns casais que um obsedia o outro. Todo mundo deve conhecer um casal assim, né? Um é parasita do outro, né? Aquela coisa. Então existe. A, a coisa é que o espírito desencarnado, ele tem uma liberdade maior. Ele consegue se esconder melhor de você. Então, os efeitos que ele exerce muitas vezes não são notados, ou você nota e fala, ah, sei lá, né? Olha só, vou ler um trecho para vocês aqui interessante. Não há, por isso, Emmanuel, tá? O livro Pensamento e Vida. Não há, por isso, obsessão unilateral. Toda ocorrência dessa espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completa. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para o outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que se entregam a mútuo fascínio. Sabe qual é o resumo disso? Só é obsediado quem se deixa obsediar. Então não pense, eu fui ao centro espírita, estou num trabalho de desobsessão, tadinho de mim, né? Porque tem um amigo que está me
prejudicando. Não, você está deixando. Ah, como? Sintonia. Eu não acabei de falar aqui da depressão? A depressão, a pessoa tem uma doença que a antena dela, né, tá direcionada para um outro lado. Nós não, nós muitas vezes nós direcionamos para esse lado, né? Seja por atitudes aqui, ou seja por dívidas do passado. Agora existe uma lei de justiça divina, e essa é infalível, né? Não se permite que alguém seja prejudicado, obsediado de graça, tá certo? É. Então não se tem essa não se tem uma vítima real. Tá certo, mas então o que nós estamos dizendo aqui é que a depressão pode ter causa espiritual? Pode. De duas formas. A primeira, o espírito encarna com uma predisposição a desenvolver a doença, uma predisposição genética, ou numa família que vai propiciar experiências que o levam àquilo, né? Como uma prova programada pelo próprio espírito do plano espiritual, né? Eu quero encarnar assim. Pode acontecer? Pode. Existem casos de obsessão no processo reencarnatório antes da concepção da criança na barriga da mãe, em que alguns espíritos obsediadores podem interferir no futuro código genético. Sem descrição na literatura espírita, né? Uma coisa muito mais fantástica e de ficção científica, mas pode acontecer. A outra forma são as depressões desencadeadas por aquela tristeza que eu falei, né? Represada, que pode ser provocada por atitudes nossas realizadas aqui, por falta de entendimento, com a obsessão contribuindo também. Porque alguns obsessores, eles introduzem ideias, né? Sua vida é ruim, você não vale nada, você não tem inteligência, você é feio, sua família não gosta de você, né? É. Vou contar dois casos aqui rapidinhos, tá? De experiências que nós temos com pacientes assim. Eu tenho uma paciente espírita que perdeu uma criança, perdeu um filho, menino desencarnou aos 5 anos. Qual foi a atitude dela? E a doutrina espírita ajudou muito. Ela entendeu, né? Só que uma mãe não tem como não ficar triste, né? Não tem como viver uma tristeza profunda. Qual foi a atitude dela? Intensificou os trabalhos na caridade, começou a meditar, né? Atividade física, contato com a natureza, né? Entendeu que os outros filhos dela precisavam dela. Ela convive com a dor hoje, passou, aprendeu, né? Digamos assim, aprendeu com a situação. Eu tenho um outro paciente, saiu de casa, eu já acompanhei ele há uns 15 anos, saiu de casa brigado com o pai, etilista crônico, usuário de drogas, ateu, eu já conversei com ele, ateu, extremamente materialista no trato. Alguns meses o pai faleceu. O que aconteceu? Sentimento de culpa. Mas não pode sentir culpa, porque é materialista, né? Então, quando ele sente a culpa, apertar o peito, o que ele faz? Vai pro barzinho beber, né? Usa uma droga. E aí, vocês conseguem imaginar o que acontece? Obsessão. Obsessão. Sabe qual é o resultado agora? Diagnóstico de depressão.
usando medicação e não está respondendo. Percebe como a orientação da coisa vai para o lado? Não tem uma crença espiritual. Hábitos de vida, hábitos de vida duvidosos. Situação com um pai que encarnou na mesma família dele não resolvida. Depressão. Pode ser que ele tenha um componente genético? Pode. Né? Pode ser que seja uma prova adquirida, né, no plano espiritual? Pode. Mas certamente piorou a situação dele, né? Então é isso. Eu queria... Você queria... Aproveitando esses dois casos que você trouxe para nós, é importante aproveitar, né, para entender que a depressão, eu, claro, nem como psicólogo vou puxar a sardinha para o meu lado um pouco, né? Mas a depressão, ela tem um componente psicológico muito forte. Nesses dois casos ficam claro isso, né? Como cada um se relacionou com a situação de sofrimento, né? A mãe perdeu um filho, a perda é um luto, como a gente diz em psicologia, e o luto ele pode levar o indivíduo a uma depressão, né? Um estado melancólico muito profundo. A melancolia, a gente pode dizer que é essa tristeza profunda que pesa lá no fundo da alma e nos paralisa na vida. Ela poderia ter ido para isso, mas como você bem retratou, é uma pessoa, um espírito que fez a escolha de fazer um movimento, né, de sofrer, de expressar a sua tristeza, que é inevitável isso, né, por mais que a gente tenha o conhecimento, a experiência, a crença espírita, quando a gente perde algo, isso dói, isso nos remete a uma tristeza, e a gente precisa viver essa tristeza para que a perda se dilua, e a gente caminhe e vá para frente, e aí possa, de fato, se sentir num dado momento, ter superado aquela perda. E ela foi nesse caminho, né? Fazendo uso de recursos fundamentais que o Ricardo foi pontuando. E eu destacaria também que trata-se da consciência que essa pessoa tem, né? E você veja, uma consciência espiritual, né? De que tudo aquilo ali era uma prova, né? Era um momento de oportunidade de aprendizados. Claro que, por exemplo, a questão do desapego é uma das questões mais trabalhadas quando a gente perde alguém muito querido, né? Aprender a desapegar, que não quer dizer esquecer, mas sim viver com a condição de não ter mais a presença de um filho, né, fisicamente ali consigo. E a outra pessoa é uma pessoa um tanto quanto inconsciente na vida, né? Uma pessoa que não tem conhecimentos espirituais, espíritas, né? Se coloca na vida de uma forma um tanto inconsciente, né? Vivenciando situações que não contribuem para lidar, né? No caso dele, é uma figura que tem um conflito marcante com o pai, né? Você veja, com a morte do pai, a culpa bate, uma culpa de não viver com o pai o que podia ter vivido, de não ter vivido esse amor com o pai, de situações provavelmente de conflito com o pai, né? De desavenças, que voltam à consciência e vai levando o indivíduo a um estado psicológico de depressão, né? Como pode ser diagnosticado. Faltando a ele essa luz espiritual para lidar com a situação, né? Então, esse aspecto se torna ainda mais interessante, Ricardo, porque quando você tem a vivência clínica na área da saúde, nós temos essa experiência na área doutrinária, desobsessiva. Então, tudo isso que nós lemos nos livros, nós estamos vendo na prática diária. Então, é possível, sim, vencer uma depressão, vencer uma perda de uma criança, de um filho, de um parente, através dessa reforma e desse entendimento que a doutrina nos traz. Então, isso é que é importante. Nós estamos vendo aí diária, de vários casos, porque trabalhamos no olho do furacão. Eu vou pedir licença, Renato, para entrar 10 minutinhos, pode ser? Vou pedir licença para vocês também. 10 minutinhos só, tá? Vamos conversar agora o que a doutrina espírita, o que a casa espírita pode nos oferecer no apoio ao tratamento, né, dessas pessoas.
Tem muito mais coisa do que eu pus aqui, tá? Muito mais atividades que uma casa espírita, né? Muito mais detalhes envolvidos, mas é um resumo, tá? Primeira coisa, o estudo da doutrina. Isso aqui, né? Que a gente faz sábado à noite. Primeiro, esse esteio espiritual de ter uma crença, né? De ter a certeza numa vida eterna, de ter certeza que nós estamos a caminho de alguma coisa maior e melhor, nos blinda de muita coisa, né? Isso não sou eu que falo, isso é a ciência. Já tem estudo mostrando. A maioria dos pacientes com diagnóstico de depressão não tem uma crença espiritual ou, ou uma ou uma ou uma noção de religiosidade, tá? Eu não estou falando de espírito, estou falando de crença espiritual, budista, evangélico, católico, tá? E a doutrina espírita em específico, ela é muito instigante em nos fazer tomar o caminho do autoconhecimento. É o autoconhecimento, não é o autoconhecimento politicamente correto. Ah, eu sou um indivíduo impulsivo. Pô, parei de ser impulsivo. Não é assim. Quantas vezes a gente fala aqui em cima? Demora-se reencarnações para se melhorar um cisco numa dificuldade que nós temos. É preciso paciência, é preciso trabalho, é preciso não paralisar a consciência. Lembra? Paralisia da consciência que eu falei para vocês? A oração. Quero ler um trechinho aqui para vocês, novamente, livro Pensamento e Vida do Emmanuel. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis de renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A oração é o contrário da obsessão. É contactar, é virar a antena para a fonte de sabedoria eterna, infinita. É contactar com a centelha divina que nós temos dentro de nós mesmos. Né? Se a obsessão é a pedra no caminho, é o que atrapalha, é o que te joga para o precipício, oração é o contrário. A chance de um indivíduo que ora diariamente ser obsediado ou ter algum tipo de ideação diminui muito. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Façam essa experiência. Faça uma oração de 10 segundos de manhã, uma de 10 segundos à noite. Não adianta falar que faz, porque todo mundo aqui esquece. Eu também esqueço vários dias. Então, chega um final do dia, meu Deus, não fiz uma oração. A gente esquece. Né? Comecem a fazer antes de entrar no ambiente de trabalho, ambiente de estudo, né? Antes de encontrar um amigo, antes de entrar, eu falei aqui, né? Ir pro barzinho, beber, não tem problema nenhum sair à noite com os amigos, ir pro barzinho, né? Faça uma oração antes, tenha equilíbrio, né? Não tenham medo dos ambientes. É uma armadura, é a prevenção de muita coisa. Oração, oração. Eu brinco, ele está falando isso, eu brinco, eu oriento alguns residentes de cirurgia, de vez em quando eu pergunto para eles, você é religioso? Sou evangélico, sou católico. Já fez sua oração? Que isso, doutor? Engraçado, né? O sujeito acha que a técnica cirúrgica dele, todo o conhecimento dele é mais importante que isso. E eu digo para vocês que não é. E eu vou falar uma coisa para vocês. Você pode fazer uma operação maravilhosa. Você está na hora de. Outras vezes você faz assim, ai, seus pacientes, não sei, não vai, não passa de hoje à noite. Você chega de manhã, tá maravilhoso, em pé.
Ah, não vem me convencer que fui eu, não, sozinho. Não foi. Não foi. Viu, gente? Então, muitos colegas, infelizmente, têm dificuldade de reconhecer isso. Porque é feio, porque é intelectual, porque é a ciência. Mas a ciência é um cisco. Não explicou um cisco das maravilhas que tem nesse mundo até hoje. Então, pé no chão, um pouquinho mais de humildade. Bem, falar de oração, queria dizer que tem vários tipos de oração, né? Oração, a oração que nós fazemos, né? Existe a oração em favor de terceiras pessoas também. Eu tive a honra de ser aluno de um professor que chama Carlos Eduardo Tosta, na UNB. E ele produziu um trabalho interessantíssimo, com metodologia científica sólida. Ele entregava uma foto para um grupo de oração de uma pessoa à distância e pedia: você vai fazer uma oração por essa, e por essa outra foto aqui não vai fazer oração nenhuma. Aí, tudo bem. O que ele fazia? Ele colhia o sangue dessas pessoas, depois de uns dias do grupo fazendo oração, colhia antes, colhia depois. Pessoa que recebia e que não recebia. E ele notou um aumento de proliferação do sistema imunológico nas pessoas que recebiam, e nas outras inalterável. Bem pra... Isso é um estudo publicado em revista, né? Então fica aqui minha homenagem ao professor Totti também. Teve a coragem de produzir um estudo desse no ambiente universitário, né? Precisa ter coragem também. Pode saber que foi muito apedrejado. E a oração feita pelo próprio profissional de saúde, que atende o paciente no caso de depressão, que eu já comentei aqui. Nesses casos, quem trabalha com esse tipo de paciente, mais ainda. Porque a gente sabe que o ambiente espiritual em volta de um paciente desse né, é difícil. Aliás, os médiuns que trabalham em grupo de desobsessão, em grupo de suicidas, né, é um ambiente mais pesado, pode ser. Precisa de uma preparação, de uma experiência, né, com a doutrina, com a mediunidade, porque é um trabalho pesado. E o profissional de saúde, né, também. As atividades de passe, nós temos o passe magnético, né? Vamos chamar de magnético, vamos chamar de magnético espiritual, porque magnético qualquer um pode fazer, né? Peguei aqui, estendi minha mão e estou doando energia vital para vocês. Mas o que a gente faz aqui na Casa Espírita é doação sob a supervisão da espiritualidade, que é completamente diferente, né? Não vamos entrar muito nesses detalhes, mas... E o passe de desobsessão ou reunião de obsessão. Essa sim, nesses casos, tem um lugar importante. Lembre que o passe de desobsessão funciona normalmente. A pessoa vem aqui, recebe um passe magnético espiritual, sai da sala, e aí as manifestações dos espíritos, né, obsediadores, acontecem com, normalmente, doutrinação desses espíritos. Agora, lembrar o seguinte: a pessoa acha, eu fui lá no centro espírita, fizeram uma sessão lá de descarrego, puxaram não sei quem, né, espírito que estava me incomodando, e conversaram com ele e resolveram. Resolve não, senhor. É um alento, é um tempo para você reorganizar suas energias e fazer sua reforma íntima. Porque enquanto você tiver com a sua antena voltada, ele volta, viu? Ele vai lá, ouve o que o doutrinador falou, é muito bonito. Aí ele pensa um dia e fala, mas tá bom, será? É. Aí volta 15 vezes, até que ele começa a tomar consciência, aí ele começa, né, a ouvir ali um mentor um pouquinho mais esclarecido. Meu irmão, vai continuar assim quanto tempo, né? Ele cai, volta, você cai, volta aqui, ficam os dois lá nessa. Então não é assim não, viu? Reforma íntima. Não paralisem a consciência.
Por isso que é a palavra de ordem que os mentores mandaram aí, irmão Sérgio. Bem, o desenvolvimento da mediunidade é importante, tá? Existem casos em que a pessoa tem uma mediunidade muito aflorada, não sabe lidar com ela. Acontece com criança, com jovem, com adolescente, né? Mas pode acontecer na idade adulta, né? Esse despertar da mediunidade. E às vezes esse sintoma desse despertar da mediunidade é confundido com um episódio de depressão. E aí precisa de um orientador muito experiente na casa espírita para identificar. Por vezes também mediunidade pode levar a casos de depressão. Vocês já viram um filme que o menininho, a vida, todo lugar que ele anda, ele vê espírito. Já viram esse? E aí o personagem que fica o filme inteiro com ele, a gente acha que o filme inteiro ele é vivo, e depois a gente descobre que ele é desencarnado também. Já lembra desse filme? Interessante. Aquilo ali acontece. Tem médium que não sabe distinguir realidade, a realidade encarnada da desencarnada. Chico Xavier muitas vezes teve visões que ele não sabia. Ele falava, será que isso daquilo está em outro plano? Né? Vocês não viram passando aqui? Não é possível. Só que Chico Xavier tinha a mediunidade muito trabalhada. Né? E isso, né? Ariston contava uma história, não sei se é verdade. Diz que o Chico Xavier estava psicografando, estava trabalhando, no meio da madrugada, aí levantou a cabeça aquela figura, corpo de cabra, chifre na cabeça. Diz que virou para ele, Ariston contou isso, foi. Virou para ele e falou, pois não, seu Chico Xavier, o senhor me chamou aqui? Aí disse que ele olhou, pensou rápido, falou assim, chamei sim, para o senhor me abençoar em nome de Deus. Então, imagine uma pessoa que não é preparada ter essas visões, né? Leva o quê? Né? Inadequação da vida, né? Mediunidade. Quantas vezes a gente vê na casa espírita, né? Médiuns que chegam morrendo de medo, e sem orientação e sem conhecimento, né? Às vezes, crianças que são filhos de pais que, né? Às vezes até ignorantes, né? Muito cabeça fechada, como sofre, né? Chico Xavier conta que, graças a Deus, ele teve um padre, né? Na igreja que ele frequentava, que teve o discernimento de dizer para ele, olha, procure uma casa espírita. Porque ele sabia que a resposta não estava na igreja, com todo respeito à igreja católica, inclusive Chico Xavier tinha muito respeito pelos católicos, né? E era muito grave. Bem, e por último, é importante, tanto para a família do paciente que tem depressão, quanto para o próprio paciente, as ações de promoção social que tem na casa espírita, né? Distribuir a sopa, né? A visita a São Gabriel. Por quê? Por paciente, é uma oportunidade dele se colocar um pouco fora da realidade dele, porque o paciente deprimido acha que ele é o centro do universo. Acha que todo o sofrimento do mundo é por causa dele. É um tipo até de narcisismo. E é uma forma dele entender um pouco a realidade externa, né? Assim como os parentes também, né, para a família do paciente que sofre de depressão, é um alento. O transtorno depressivo tem, como eu disse, tem pacientes que estão em estado de catatonia, né? Parados em casa. Esses são casos mais graves, fica mais difícil trazer a casa espírita, e aí o tratamento fica à distância mesmo. Bem, é um tema gigantesco, vasto, né? Árido, difícil de tratar. Eu queria indicar para vocês esse livro aqui. Tem nada a ver comigo, tá? É só porque dos livros que eu li, eu acho que chama Depressão, Aspectos Clínicos Espirituais. Roberto Lúcio Vieira, Jaider de Paulo e Oswaldo Moreira. São 3 psiquiatras. Mas o que eu acho interessante, estava até conversando com o Sérgio. Se você é médico, é bom. Se você não é médico, é bom também. Se você é espírita, é maravilhoso. Se você não é espírita, é maravilhoso também. Então,
Ele vem dividido em capítulos, você lê o que te interessa, né? Tratamento medicamentoso, então você aqui. Ah, não quero, não sou médico, vou ficar lendo remédio. Leia o aspecto espiritual. É um livro que vale a pena. Meus irmãos, terminando, eu queria dizer mais uma vez que, até honrando, né, o nosso dirigente aqui maior, que é o nosso irmão Ariston, né, quando eu entrei aqui, sempre coordenou esse trabalho. E eu acho que o que resumia Ariston era alegria, como eu já disse aqui, né? Alegria é um santo remédio. Muitas vezes a gente não consegue se ver livre da doença, né? A doença é importante na nossa evolução, mas a gente tem que tomar muito cuidado com tristeza. Tristeza não é uma coisa que a gente possa brincar de fingir que não existe, né? De empurrar com a barriga, né? Não paralisem a consciência de vocês. Olhem para dentro de vocês, façam reforma íntima, sempre com o apoio da doutrina espírita, né? Muita paz, muito amor, muita luz para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. E eu me lembrei agora também, Ricardo, que um dos bons remédios para a tristeza, a gente chama-se amizade, né? Então, quando estamos tristes, encontrar um amigo para poder conversar sobre as nossas tristezas é fundamental, né? Aí, de repente, você nem vai chegar no psicólogo, vai resolver com os amigos. É. E eu lembrei isso por causa do Tom, né? Você lembrou do Tom, querido amigo. Então, agradecendo ao Ricardo pela palestra. Vamos fazer a prece, né, de encerramento, ao mesmo tempo fazermos um passe coletivo aqui no auditório e depois fazer o encerramento ainda aqui. Então, convidamos aqui os médiuns da casa para nos ajudar aqui no passe coletivo, por favor. Sim, a Isa vai fazer a nossa prece de encerramento. Então, nesse momento, a palavra que está em nossas mentes, nossos corações é gratidão, gratidão, gratidão. A Jesus, o nosso médico maior, e a palestra da noite, tão elucidativa, tão necessária no nosso dia a dia, para nos lembrar da saúde integral. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Que a espiritualidade amiga que se encontra nesse ambiente, onde podemos sentir, envolva cada um nesse momento em bênçãos de saúde, paz, alegria, amor, bem como a todos que nos assistem pelas redes sociais. Que Jesus possa estar sempre presente em nossas vidas, nos ajudando, nos intuindo sempre. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Que possamos chegar aos nossos lares em paz e termos uma noite de sono tranquilo. Muito obrigada por tudo, Senhor. Que essa paz possa chegar a todos os nossos irmãos necessitados, principalmente internados nos hospitais. Muito obrigada por tudo, Senhor. E que sejamos sempre instrumentos de paz, de amor, de alegria, para podermos servir a cada um. Que assim seja, Mestre. Então, damos por encerrado o trabalho da noite. Bom domingo, boa semana a todos.
e aqui na palestra pública até o próximo sábado. Obrigado aos que estiverem em casa e que assistirão depois também. Lembrando aos irmãos que nós temos aqui para doação o Evangelho, Livro dos Espíritos e a cartilha do Evangelho no Lar. Os interessados podem pegar comigo aqui, são livros novos para doação.